Vamos para a mensagem de hoje, momento de oração. Aleluia. Deus perfeito, acreditamos completamente que Tu cumpriste em nós a promessa de aceitarmos Jesus como Salvador, e por isso podemos Te conhecer. As Escrituras Te retratam como Pai e, ao mesmo tempo, transmitem como podemos ter uma vida vitoriosa. Obrigado por seres nosso Senhor. Essa bênção nos ensina que nada pode ir contra a Tua vontade ou Te obedecer. Desse modo, temos de ser ousados e destemidos ao mesmo tempo. Na verdade, se estivermos em Ti, venceremos qualquer batalha, por termos nascido de novo. O nosso coração tem capacidade de Te conhecer e de modo especial como nosso Deus. A partir de agora, ao darmos ouvido à Tua palavra, descobriremos a nossa missão e tudo o que podemos fazer em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Glória a Deus. Nesta oração, abriremos o coração para Ti, ó Deus, para que podemos, meu Deus, em Ti, entender, compreender a verdadeira missão do homem na terra. Porque como somos chamados, Senhor, quando o Senhor nos escolhe, o Senhor nos capacita em cada um de nós uma determinada missão. Mas muitas das vezes, Senhor, o homem está desapercebido, está distraído, ele está completamente fora do foco. Estamos preocupados sim com as coisas terrestres, não com as coisas do alto. Eu tiro por mim, Senhor. Eu estou mais preocupada com as coisas do mundo do que as do céu. Estamos desapercebidos e é perigoso esta passagem. Então, neste momento de oração, contempla, Senhor, cada coração sincero. São tantos Teus filhos que são sinceros a Ti, Senhor. Tem uns que andam de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Mas ainda se encontra um povo, Senhor, um povo remido, que Te ama e tem zelo pela Tua palavra. Então essas pessoas, meu Deus, que querem compreender, que querem entender o chamado, ao ouvir esta mensagem, esta oração, Senhor, abrange o espírito dela, inclusive o meu. Se tem algo que eu estou desapercebida, Senhor, abra os meus olhos espirituais neste momento de oração. Quando esta pessoa, Senhor, ouvir esta mensagem, ela possa sentir o Teu Espírito Santo, essa pessoa possa sentir o agir e o trabalhar do Senhor em seu coração, dentro do seu ser. Porque se estivermos desapercebidos, não entendemos, não compreendemos, Senhor, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer agir em nosso ser. E através do Teu servo, da Tua serva, que o Senhor, meu Deus, alcança vidas, almas na terra. Porque o homem fala, mas quem convence é o Espírito Santo. Que esta pessoa ouvir esta mensagem, esta oração, Senhor, ela seja convencida da existência do Senhor em suas vidas. Porque muitos acham, Senhor, que vir ao mundo é nascer e morrer. Mas não é bem assim. Sabemos que quando estamos em Ti, conhecemos o plano da verdade e da salvação. Sabemos que não é dessa forma. O homem vem, ele vai. Mas ele tem um propósito. Ele tem uma missão na terra. E que o Senhor possa abrir os olhos espirituais desta pessoa agora, enquanto ela ouve esta mensagem, que os olhos dela sejam abertos, que ela passe a ver o mundo com os olhos espirituais e não com os olhos da carne. Porque se olharmos o mundo com os olhos da carne, Pai, nada vai mudar. Tudo vai continuar da mesma forma que está. Porque lutamos na terra com a força do braço. Mas quando a gente olha com os olhos espirituais, nós estamos indo além.
Passamos a batalhar na terra com as forças espirituais e essas forças ninguém bate, ninguém vence. Que é o Espírito do Senhor. Quando almejamos, quando abrimos o coração para Ti, de fato, de verdade, não com demagogia, com falsidade. Porque tem muitas pessoas, Pai, que elas são muito eufóricas na rua, elas falam, elas marcham, mas quando chega dentro de casa, Senhor, ela se encontra numa apostasia, porque tudo que ela faz lá fora é para mostrar para o homem que ela está cheia do Espírito Santo. Quantos nós podemos ver todos os dias esse tipo de façanha? O homem, ele marcha para mostrar para o outro que ele fala eloquentemente, ele tem o Espírito Santo, ele tem algo a mais de ti. Mas muitas vezes, Senhor, é só fantasia, é só fantoche. Esta pessoa não está cheia do teu Espírito Santo. É o ego dele que está cheio do querer dele para mostrar para o irmão que ele é canela de fogo. Como diz por aí o ditado das igrejas. Canela de fogo. E o canela de fogo, sabendo, meu Deus, que onde ele passa, ali vai um servo, vai uma serva. Mas não é bem assim. Como no tempo de Eliseu, que aquela mulher mandou fazer um quarto, chegou para o seu marido e disse para ele: marido, vamos fazer um quarto para este homem, para quando ele passar, ele pousar em nossa casa, porque verdadeiramente este é um homem de Deus. E ela fez um quarto para Eliseu, e ali todas as vezes que Eliseu passava por aquela região, ele tinha onde pousar. E por que ela fez essa proposta para o marido? Porque ela sabia que aquele homem de Deus era verdadeiro. E a presença daquele homem dentro daquele ambiente, daquele lar, iria mudar algo na vida dela e da sua família. E como realmente mudou. Eliseu falou para o seu moço, o companheiro de batalha dele, de luta espiritual, ele falou: esta mulher tem tudo, porque ela era próxima, ela era rica. Mas o que falta nesta mulher? Aí o ajudante, o moço, disse: Senhor, ela tem falta de um filho, ela não tem filho. Aí Eliseu foi lá e profetizou na vida daquela moça, não é moça, não, era uma senhora. Ela disse: não faça isso, não faça isso. Porque ela acreditava que não podia mais ter filho, ela já tinha uma idade certa. E ela, até aquele momento, ela achava que era estéril, que não poderia ter um filho, parir um filho. Mas ali era um homem de Deus. E Deus mostrou para Eliseu o que entristecia o coração daquela mulher. Era um filho que faltava naquele lar, naquela casa. A alegria de um lar é uma criança. Então, ela veio ficar grávida e teve seu filho. Mas por que ela foi abençoada? Porque ela tomou a decisão. Ela viu com os olhos espirituais que aquele homem era verdadeiramente um homem de Deus. E quando ele entrou no seu lar, quando ele passou a passar uma noitada, porque ele vinha de quando em quando, passar uma temporada, e ele olhou para ela e viu a necessidade dela. E essa é a importância de um homem sincero. Ele passar por algum lugar e o homem achar verdadeiramente, ali vai um servo de Deus. Ali é um servo, uma serva, sem mácula, sem dolo, que tem realmente Espírito Santo e tem algo do Senhor. Não é como aquele que anda como pipoca, salteando canela de fogo, mas é só uma panela de fogo, uma panela de pipoca. Ele salteia, e muitas vezes ele fala coisas que não vêm de Deus, ele profana coisas que vêm do reino das trevas. Jesus está me mostrando, Jesus está falando, e ali ele lança palavras de morte, palavras malditas, porque ele não está sendo usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo diz: eu sou vida e vida em abundância, mesmo que tu morra, assim viverás. É a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes, eu quando estava recentemente aqui no lugar onde eu moro,
no estado onde eu me encontro, eu encontrei uma missionária e eu fazia culto na minha casa, às quinta-feira. E uma certa quinta-feira veio uma missionária de Cristo, Canela de Fogo, e olhou bem para mim e disse: olha, Deus vai te colocar uma enfermidade para te aposentar. E eu, tá repreendida em nome de Jesus Cristo. Eu não quero essa enfermidade e nem quero essa aposentadoria. Deus, você acha, meu irmão, que ali era Deus falando para mim? Que ele ia colocar uma enfermidade para me abençoar, para me aposentar? Você acha que Deus, ele precisa colocar uma enfermidade em mim e em você para derramar bênção sobre a tua vida, bênção financeira, qualquer tipo de bênção que a tua casa esteja necessitada? Você acha que Deus vai te colocar no leito para vir uma aposentadoria antecipada, antes da hora? Não, meu irmão, eu não creio nisso. Deus, ele tem um momento de abençoar seus filhos. Ele abençoa o ímpio, ele permite que o ímpio ganhe dinheiro, tenha uma vida ampla, boa. E por que ele não vai permitir para os seus servos, seus filhos, que tenham uma vida boa, que tenha fartura na sua casa, que sejam cheios de bênção, em todas as áreas da sua vida? Na saúde, na família, em toda a área da sua vida, ele contemple e abençoe. Eu não acredito nessa canela de fogo. Para mim é canela preta. É, meu irmão, preta mesmo assim, canela preta. Porque quando a gente sai por aí, cheio do Espírito Santo, que na verdade não tem nada de Deus, sai profetizando que Deus vai colocar uma enfermidade para aposentar a serva e o servo. Isso não é canela de fogo, isso é canela preta. Isso são profecias da escuridão, das trevas, meu irmão. Então é muito importante quando você vê um canela de fogo andando por aí, quando tiver promessas, profecias boas, amém, eu recebo em nome de Jesus Cristo, mas quando vier com caixão, vela preta, e essas coisas, é a vela para o enterro, gente, você tem que repreender, tá? Repreendida em nome de Jesus Cristo, essas profecias, profecia do mal, profecia que não tem fundamento do reino de Deus. Sabe por que tem muitos crentes caídos em decadência? Por falta de entendimento, de sabedoria. Porque se o homem lê Bíblia, se o homem se aproxima de Deus, Deus dá discernimento, de saber se o que aquele homem está falando é de Deus ou é das trevas. Precisamos mesmo ter esse conhecimento. E a gente só tem esse conhecimento através da palavra, através de você se achegar ao Espírito Santo. Você ter vida, ter uma intimidade com Deus. Deus quer essa intimidade com você, meu irmão. Com você e comigo. Passe a partir deste momento a ter uma intimidade, um momento com Deus. Separe 10% do seu dia para estar com Cristo no jardim. 10% do seu dia, porque muitos falam que fidelidade é 10% do que você ganha. Não. 10% é tudo aquilo que você reserva para o reino de Deus. Amém. Até a próxima.